De pé como estamos, pastor Luiz César Maria. A paz do Senhor, irmãos. Amém. As irmãs também, a paz do Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo de número 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer o carinho do pastor Josueliton Bezerra da Costa, oportunidade de estar aqui pregando. Eu estou aqui na igreja desde sexta-feira. Vim aqui para o evento de seminário de evangelismo e discipulado, que foi uma bênção. Estou saindo daqui impactado por este evento. Os que acharam, digo amém. Os irmãos que já me conhecem, eu gosto de usar muito o texto bíblico. E vou pedir a ajuda dos irmãos, que ao se assentarem, não fechem a Bíblia, e pedir ao irmão e irmã que está usando ali o Data Show, que pode fazer uso também enquanto estivermos pregando. Tenho aqui 20 minutos e vou usá-lo com muito carinho. O capítulo 2 de Hebreus, versículo 3, quem achou, diga amém. Amém. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vamos falar juntos? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Tome assento no nome de Jesus. O livro aos Hebreus foi escrito por conta dos judeus que estavam em Roma, os cristãos que estavam em Roma, estavam pensando em desistir da fé por causa da perseguição. O escritor aos Hebreus, ele, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, ele escreve esta carta para orientar esses crentes que haviam saído do judaísmo e ingressado na fé cristã, de como era importante eles se manterem crentes, se mantiverem, para que eles possam se manter firmes. O autor, ele escreve e ele orienta, através desses 13 capítulos, sobre como manter a fé em Cristo. Eu sou crente desde pequenininho, sempre fui crente pela bondade de Deus. E olhar esses adolescentes aqui fazendo esse trabalho, me causou um impacto muito positivo, me lembrando lá de quase 100 anos atrás, quando eu era adolescente. E me veio uma pergunta, como crente sempre fui, sempre estive na igreja, como tantas pessoas estão desviando da fé? Como tantas pessoas estão sendo afrontadas a largar a fé, a abandonar a fé? Pessoas que não pecaram contra o jovem crente, quando chegam adulto e ficam velhos, resolvem abandonar a fé, resolvem apostatar da fé, resolvem deixar a fé. E esse texto diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O escritor de Hebreus, ele vai mostrar que Cristo é superior. Cristo é superior, a mensagem da fé é suficiente, a mensagem da cruz é suficiente, a mensagem do evangelho é suficiente. Por que hoje não está sendo suficiente para alcançar tantas pessoas? Porque tantas pessoas que já estão envolvidas com o evangelho são afrontadas, são convidadas a abandonar a fé? Por que estamos vendo tantos escândalos, tantas confusões, que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro e diz assim: será que Deus existe? Será que Cristo existe? Ao escritor diz assim: como atentaremos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O autor dos Hebreus vai dizer que Cristo, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Josué. E dentre essas admoestações, ele vem explicando e vem exortando o porquê que nós não devemos abandonar a fé, e vem mostrando também para aquele que não é crente, mostrando por que deve-se fazer a opção pela fé em Cristo, pela fé em Jesus, pela fé em Deus. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, você que está com a sua Bíblia aberta, no versículo 1 ele diz: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, e de muitas maneiras, ou seja, de muitas maneiras, falou-nos aos pais pelos profetas, ou seja, aos pais ele falou pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Os adolescentes aqui contou a sua experiência de como Jesus o batizou no Espírito Santo. Cada um de nós que somos batizados temos a nossa experiência.
Cada um de nós que alcançamos a fé em Cristo, podemos confessar como fomos alcançados pela salvação. Eu nasci no lar cristão, então acabei não tendo essa experiência de ir à frente, aceitar a fé. Eu tive a minha consciência cristã transmitida pelo meu pai, pela minha mãe. Cheguei na casa de Deus, eu quero ser crente. E com 10 anos de idade, lá 100 anos atrás, eu pedi autorização ao meu pai e minha mãe para me batizar. Eu fui batizado nas águas, e como eu queria receber fogo, queria receber poder, com 20 anos fui para a Assembleia de Deus para ser batizado no Espírito Santo. Aqui estou nesse tempo todo. Então, olha o que o versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra que transforma, é a palavra que muda vidas. Então ele, no primeiro momento, ele fala pelos profetas, depois vai mostrar que Cristo ele é superior aos profetas, e em seguida vai mostrar que ele é superior aos anjos. Ele é superior. Quem que crê em anjo aqui? Quem é que crê em anjo? Poucas pessoas creem, né? Mas eu sou crente, eu creio. E eu tenho a Bíblia e creio. Então vou voltar à pergunta: quem é que crê em anjo aqui? Levanta a mão. Melhorou um pouquinho, então melhorando aqui. Capítulo 2, capítulo 1, o versículo 4. Feito tanto mais excelente do que? Não ouvi, do que? Para você que não levantou a mão, do que? Feito mais excelente do que os anjos. E esse anjo que eu estou falando aqui, não é o anjo do seu marido, que você chama ele de anjo no dia do pagamento, não. Não é esse anjo, não. É o anjo que a Bíblia fala que ministra, no versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação? Anjos que trabalham em nosso favor. A Bíblia vai dizer no versículo 7, e quanto aos anjos diz, o que desses anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas ele, comparando Jesus com os anjos, no versículo 8 ele diz, mas do Filho diz, quem está comigo no culto? Mas do Filho diz, Cristo e os anjos, mas do Filho ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora olha o versículo 9 falando sobre Jesus. Há pessoas que no dia do aniversário de pastor lê esse versículo aqui. É um erro exegético grave, porque esse versículo aqui não é sobre o pastor. Esse versículo aqui é sobre Cristo, dizendo que Cristo amou a justiça, aborreceu a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Esse Cristo que é superior aos profetas, esse Cristo que é superior aos anjos, no capítulo 2, versículo 1 diz, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, não nos desviemos delas. Por que tanto comportamento anômalo? Porque somos convidados todos os dias, pelo diabo, é claro, porque o Espírito Santo não desvia ninguém da igreja, o Evangelho não desvia ninguém da igreja, a fé não desvia ninguém da igreja. Quando somos afrontados a abandonar a fé, com certeza é uma opressão maligna, e nós temos que chamar pelo nome dele, chamar pelo nome de Jesus e dizer, Jesus me ajuda. Versículo 1 ainda, versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ele está falando o seguinte, se a Bíblia diz que lá em Isaías 14 os anjos pecaram, Ezequiel 28 os anjos pecaram, Apocalipse diz que uma terça parte caiu, Jesus diz que viu Satanás como um raio cair do céu. A Bíblia está dizendo, como nós escaparemos se não obedecemos a palavra de Deus? Não dá para brincar de crente. Há pessoas que estão brincando de ser
crente. Há pessoas que estão brincando de ser pastor. Há pessoas que estão brincando de ser evangélica. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quem está comigo no culto? Quem é que está comigo no culto? Olha o que o versículo diz. Versículo de número 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que eu visite? Versículo 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Parece aqui que o texto diz: Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, mas aqui está falando da humilhação dele. O texto aqui vai dizer sobre a humilhação. Essa palavra menor aqui tem a ver com tempo, tem a ver com período de tempo, ou seja, ele se torna um pouco menor para se fazer como nós. Vou provar na Bíblia, porque Hebreus, o mesmo Hebreus vai dizer no capítulo 1, vamos lá, capítulo 1, versículo 4, diz assim: feito tanto mais excelente. Então a Bíblia não é dubiedade, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então quando fala que ele foi feito um pouco menor no capítulo 2, no versículo de número 7, está falando da sua humilhação. O versículo 9 desse capítulo 2 diz, versículo 9 do capítulo 2 diz: vemos porém, coroado de glória. Diga coroado de glória. Diga coroado de glória. Vemos porém coroado de glória e de honra. Diga de honra. Aí ele diz assim, ó: aquele Jesus. A glória não é do cantor que canta bem. A glória não é do pregador que prega bem. A glória não é da igreja bela. A glória não é tua, a glória não é minha. A glória é daquele Jesus. Quando ele fala que foram feitos um pouco menor, ele está dizendo assim: aquele que suportou a humilhação. No próprio versículo explica, versículo 9: um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Quem é que creu em Jesus? Levante a mão aqui. Quem é que crê em Jesus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um céu, que eu estou indo para lá. Se você está indo comigo, diga glória. E existe um inferno, que eu não estou indo para lá, então não precisa falar nada, fique quieto. Versículo 10: porque convinha que aquele que, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, diga filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ele está dizendo que Jesus, ele se humilha, ele se torna igual a nós, porque o capítulo 1 fala de Jesus sendo superior aos anjos como filho de Deus, e o capítulo 2 mostra Jesus sendo superior aos homens como filho do homem. Então ele fala que Jesus, ele desce da sua glória, ele se iguala a nós, para dizer o seguinte: eu venci e você vai vencer também. A Bíblia não está dizendo que você tem que olhar para o Luiz César Mariano para você vencer, não. A Bíblia está dizendo: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que muitas pessoas estão desviando da fé? Porque estão olhando para o homem. Por que muitas pessoas estão desviando da fé? Porque estão olhando para as coisas. O autor dos Hebreus está dizendo assim: olha para Jesus. Aí o capítulo, eu vou concluir em 5 minutos. O capítulo 2, o versículo 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, como também ele participou das... Não ouvi. Tudo que tu está passando, Jesus passou. Aleluia. Choramanacala, chomenequeia. Tudo que você está passando, Jesus passou. Sabe por que ele passou? Por você. Para você não ter motivo de desviar da fé. Para você não ter motivo de chutar o balde. Para você não ter motivo de chegar e dizer: hoje é o meu último dia do culto. Ele está dizendo: não faça isso, porque o que você passou, eu passei também. Versículo 14:
visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, diga aniquilasse, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Aí ele diz, isto é o diabo. O diabo só vence Jesus em escola de samba aqui de São Paulo. Porque aqui na Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a morte de Cristo aniquilou as obras do diabo. Segura um pouquinho aí. Aniquilar aqui quer dizer tornar inoperante. Diga comigo, e tornar inoperante. Aniquilar aqui do versículo 14 está dizendo anular. Diga anular. Aniquilar aqui no versículo 12 está dizendo fazer como se não mais existisse. Sabe o que a Bíblia está dizendo no versículo 14? Se o diabo está te perturbando, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a tua vida com Jesus vai anular, vai tornar inoperante as ações de Satanás. Segura um pouquinho. Mas eu estou indo tão bem que o pastor vai me dar até mais 5 minutos. Isso é que é apelar, né, irmão? Vou te falar. Pregador é muito fominha, né, pastor Reginaldo? Versículo 14. Aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem é que tem o império da morte? O diabo. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, ele veio para trazer tristeza, ele veio para trazer discórdia, ele veio para trazer o mal, ele veio para trazer confusão. Mas eu não sirvo o diabo, irmãos, eu sirvo a Jesus. Quem é que serve a Jesus aqui? Você serve a Jesus? Você adora Jesus? E a Bíblia está dizendo, é a Bíblia, irmão, não é minha palavra, nem é minha filosofia, é a Bíblia, versículo 14. Visto como os filhos que participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Versículo 15, e livrasse todos os que... Coloca na tela aí, eu estou muito bonito aí, mas coloca na tela. E livrasse, por favor, todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, a um espírito que está trazendo confusões nas pessoas. As pessoas estão com medo de tudo. E esse medo causa depressão, causa ansiedade, causa estresse. Esse medo causa insônia. Esse medo causa tantas coisas que os consultórios dos psicólogos estão cheios, que os consultórios dos psicanalistas estão cheios. Mas graças a Deus você veio aqui nessa casa, porque o grande psicólogo está aqui. O nome dele é Jesus, o Nazareno, e ele está aqui para curar todos os traumas. Ele é superior aos anjos. Versículo 16. Quem está comigo no culto? Versículo 16. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Porque na verdade, versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de... Um igual a nós. Um igual a você. Eu posso tomar Davi como exemplo, é legal. Posso tomar Esther como exemplo, é legal. Mas o meu maior exemplo é Jesus. Versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse o quê? Semelhante. Em tudo. É na Bíblia, irmão, está escrito na Bíblia. Em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser o quê? Misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer. Não há motivo para se desviar da fé. Não há motivo para se afastar de Jesus. Não há motivo para não ser crente, porque o texto vai dizer, quem está comigo no culto, diga amém, por favor. O capítulo 2, versículo 18.
38, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Eu não sei você, mas eu sou tentado todos os dias. Mas Jesus está dizendo: você está sendo tentado? Não peques, porque eu morri para não deixar você cair em tentação. Quem está comigo no culto, levante a mão bem alto e adore o nome de Jesus. Ele está aqui para te socorrer. Eu vou usar os 5 minutos que o pastor me deu. Não sei se deu. Deu, né? Também uma pressão dessa, né? Capítulo 3. Como que ele anulou essa força? Como que ele anulou essa ação do diabo? Como que ele anulou essa ação de Satanás? Como que nós estamos aprendendo com Deus aqui que o caminho não é o inferno, o caminho é o céu? Como que eu estou aprendendo aqui que eu não sou derrotado? Eu sou um vencedor através do nome de Jesus. Como que eu estou aprendendo aqui que não vai ser uma depressão que vai me arrebentar? Não vai ser um estresse que vai me diminuir? Não vai ser a ansiedade que vai fazer eu parar? Porque eu estou seguindo com os olhos fitos para o céu, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, porque ele disse: eu venci e você vai vencer também. O texto de Colossenses capítulo 2, 15. O texto de Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele olhando essa crise existencial que nós íamos vivenciar quase 2000 anos depois, ele mostra em Colossenses que ele despojou e triunfou, que Jesus despojou e triunfou. Mas ele escreve um texto maravilhoso que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Quem está no culto comigo, por favor? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Ele vai dizer assim: onde está a morte? Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Você está no culto? Olha para o texto, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. É o pecado. Jesus, meu amigo, minha amiga, quer libertar você do pecado hoje e fazer você ter uma vida de vitória em vitória para a glória dele. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57, a igreja comigo, por favor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia ainda, versículo 58. Portanto, vamos falar juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como atentaremos nós para uma tão grande salvação? Então por que você está querendo se desviar? Você está querendo fazer como Esaú, que trocou a salvação por um prato de lentilha? Está querendo fazer como Esaú, que trocou a salvação por um prato de lentilha? Nasceu em Deus, nasceu na casa de profeta, e agora por conta de um prato de lentilha quer abandonar a fé? Em o nome de Jesus, não faça isso. Por que você quer abandonar a fé?
por uma aventura sexual igual Sansão? Alguém disse que é para jovem, não, é para adultos também. Eu não estou me aguentando, eu tenho. Toma vergonha nessa cara. Você quer abandonar a fé por conta de uma aventura sexual igual Sansão fez? Não abandone a fé. Você quer abandonar a fé por conta de dinheiro, por conta de grana? Está indo para o inferno por conta de grana? Está fazendo como Judas, traindo Jesus por conta de dinheiro? Não abandone Jesus por conta do dinheiro. Que é teu, que não é teu, não é teu. Vou concluir. Você está abandonando Jesus por conta do comportamento igual Ananias e Safira? Estava no reino, estava na obra, mas quis se mostrar, quis aparecer. O Espírito Santo revela. Quantos creem no Espírito Santo? Ele está aqui para revelar. Você quer abandonar a fé por conta igual a Demas? A Bíblia vai dizer que Demas amou o presente século. Demas amou os prazeres do mundo. Como atentaremos nós para uma tão grande salvação? E eu quero terminar esse texto usando o próprio autor dos Hebreus. Quem está comigo no culto, se coloque de pé com a Bíblia aberta, por favor, ou olhando o texto que aí está. Capítulo 10 aos Hebreus. Como atentaremos nós para uma tão grande salvação? Versículo 10. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Diga, pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne Ele se tornou igual a nós. Aleluia, é muito bom ser crente, irmão. É muito bom ser crente, é muito bom dar glória a Deus, é muito bom dar aleluia. É muito bom estar aqui entre os irmãos, adorando a Deus. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22, a igreja comigo, por favor, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23, por favor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olhe para cá, por favor, só essa vez só. Pastor, não vai brigar comigo não, que eu já estou apelando aqui demais. Olha para esse irmão que está do lado e diz assim: fique firme. Mas esse fique firme aí não está fique firme de carioca, não. Não fique firme de carioca. Vou fazer com o presidente aqui. Fique firme, presidente. Eu sei que o senhor está firme, tá? Eu sei, desculpa aqui, tá? É só um exemplo, só. O pastor sempre foi firme. Fique firme. Retenhamos firmes a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24. Consideremos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras. E eu vou terminar dizendo por que não vale a pena abandonar a fé. Versículo 31, por conta do tempo. Horrenda coisa, versículo 31, é cair nas mãos do Deus vivo. Mas vou terminar com o versículo 27. Versículo 37, quem está comigo no culto. Versículo 37. Porque ainda aleluia. Porque ainda
um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá. A Bíblia é a palavra de Deus. A tua fé não é uma fé burra. A tua fé não é uma fé morta. O teu Deus não é um Deus morto. Ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá. Não tardará. Vou terminar com a Bíblia. O justo, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Levante as suas mãos assim, por favor. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é o Rei dos Reis, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus, vocês não sabem também não, né? Arruma uma harpa aí. Pastor sabe. Eu fui batista, né, irmãos? Eu sei usando da igreja batista, né? Isso é uma desculpa, né? Depois de 30 anos de assembleia, não conhecer a estrofe do hino. Isso, me dá aí. Pastor, mais 2 minutos. O senhor também não sabe não, pastor? Ah, o senhor sabe, né? Tá lá. Já tem um tom aí, meu irmão? Dá um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, por favor. Olhem para cá, por favor. Não abandone a fé. O cantor pode cantar aí, por favor. Os cantores. Não abandone a fé. Com as mãos levantadas, nossa esperança é sua. Aleluia, aleluia. Jesus ainda raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis. Levante a sua mão para o céu se você está aguardando a vinda dele. Com seus olhos fechados, com a sua boca aberta, deixa ele renovar a tua fé agora. Se você estava pensando em desistir, tire isso do teu coração. Ele te salvou, ele te batizou no Espírito Santo, ele curou a tua enfermidade, ele está te levando para o céu. Então, em o nome de Jesus, o Nazareno, fique firme. Ele já aniquilou as obras do diabo. Ele está te dando vitória. Ele está aniquilando, está tornando inoperante as armas do inimigo.
conosco para te dar vitória. Aproveite que você está no ambiente santo. Se você é batizado no Espírito Santo, abra só a sua boca e fale línguas estranhas. Dê a Ele glória, dê a Ele aleluia. Louve a Deus, levante a sua mão e adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Xarabacalabacai, xanaracarabachoramarai, darabachore candarabacai. Não desista de Deus, porque Ele não vai desistir de você.